Olá, meus amados, olá, meus queridos, preste atenção neste vídeo. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos correntes, como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. 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 E você? Vermelha? Vamos lá. Posso continuar? Está claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ambiente, incluindo no que tange a sua percepção física. Mas eu percebi que era uma brincadeira. Eu só estranhei a pergunta, porque obviamente a pasta é verde. Mas como todos disseram que é vermelho, você respondeu vermelho. Porque eu pensei que... Segundo Nietzsche, no mundo pode-se encontrar dois tipos de pessoas. As que seguem seus próprios desejos e as que seguem os desejos dos outros. As primeiras são fortes e não obedecem a ninguém. E as outras são débeis e se limitam a fazer o que os outros dizem e o que os outros fazem. Não se preocupe. Isso é o pão de cada dia. Somos muito submissos e acabamos admitindo as ideias da maioria. Inclusive, na Alemanha, as pessoas foram capazes de acreditar e repetir o que diziam as propagandas nazistas. Já dizia Kant, com toda a sua amargura, o ser humano é o único animal que precisa de um líder para viver. De que cor é essa pasta? Veja só, meu irmão, o que nós tiramos de exemplo deste vídeo é assim que os mercenários da fé faz. Eles tornam uma mentira em uma verdade. Ele prega a mentira da salvação no dízimo. Ele prega que se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus. Ele prega uma mentira como se fosse uma verdade. E muitos de nós somos submissos a eles, mesmo sabendo que estão mentindo, mesmo nós sabendo que eles estão enrolando, estão distorcendo a Bíblia. É como se perguntar que cor é este livro e você dizer que é verde e eu dizer que é amarelo. E a maioria sabe que é verde, mas porque o líder está dizendo que é amarelo, então muitas pessoas se deixam se influenciar. Não são pessoas que influenciam, mas que se deixam se influenciar, sabendo que muitos líderes mentem, pregando salvação em cima do dízimo, pregando Malaquias 3:9, que diz assim, 3:9, que diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Veja que esta maldição aqui está dizendo aqui, vós toda a nação. Está falando aqui singular, não é plural. Aqui não é para o Brasil. Esta maldição de Malaquias 3:9. E com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, está no singular. O que na verdade os dizimistas precisam é de um professor de português
para que vocês, senhores e senhoras dizimistas, saibam o que é singular e o que é plural. Porque os líderes mentem, enrolam vocês, distorcendo as escrituras, desrespeitando a palavra de Deus e tornando uma mentira como se fosse a verdade. E muitos de vocês, senhoras e senhores dizimistas, sabem que o seu líder mente, que o seu líder está desrespeitando a palavra de Deus, mas vocês se submetem a ele. Vocês são submissos a um mercenário da fé que não respeita nem a palavra de Deus, matador de almas. Porque se a pessoa não respeita a palavra de Deus, quem vai respeitar? Então veja, meus queridos, que não é diferente do sistema religioso. Pega um versículo no singular e fala como se fosse plural. Malaquias 3:9 é singular, porque se refere a um único país, ou seja, se refere a um único povo, né? Se refere a um único povo. Agora, se fosse plural, estava falando para as estações, era para outros países também, né? Então, o mundo religioso, o sistema religioso, os pregadores de dízimos, os mercenários da fé, eles fazem das ovelhas negócio. Eles sabem que o dízimo não é cristão. Não é cristão. É bíblico porque está na Bíblia, mas não é cristão. Mas eles pregam a salvação em cima do dízimo. E as ovelhas se submetem a uma mentira, né? Pregada como se fosse a verdade. A mentira do dízimo se torna uma verdade. Então, meus amados, meus queridos, devemos questionar. Mas muitos líderes não querem, não aceitam a ovelha que questione. Então, devemos examinar as escrituras para que não possamos ser enganados. Muitos líderes têm o livro de Malaquias 3:10 como se fosse a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Malaquias 3:10 tem se tornado o hino nacional do sistema religioso. E as pessoas sabem que os líderes mentem, mas elas se deixam enganar. O povo, para gostar de ser enganado, é os evangélicos, principalmente os mais idosos, porque muitos preferem ficar com o que o pastor diz do que com assim diz o Senhor. Muitos preferem ficar com o que o seu líder diz do que o que está escrito na palavra de Deus. Devemos respeitar nossos líderes, mas se ele estiver de acordo com a santa palavra de Deus, se estiver indo de contra a palavra de Deus, fique tão somente com a palavra de Deus, porque só ela nos garante vida eterna. Então, muitos estão pregando a mentira, querendo tornar a mentira do dízimo como se fosse uma verdade para nós. O dízimo foi para a nação de Israel e para a tribo de Levi. E o seu pastor não é da tribo de Levi, mas você não é da tribo de Levi. E digo mais, se o dízimo que o teu pastor, o teu missionário, o dízimo que o teu apóstolo prega, se fosse válido para o dia de hoje, você que é pobre, escute bem, você que é pobre não seria dizimista pela Bíblia. Biblicamente pobre não poderia ser dizimista. Você não sabia dessas coisas, está sabendo agora, está aprendendo agora, não com o irmão Josias, mas com o Espírito Santo de Deus. Porque os dízimos eram destinados aos pobres, era para os pobres. Viúva não também dizimaria, porque os dízimos é destinado também para as viúvas, para os levitas, para os estrangeiros, para o órfão. E por que que o sistema religioso cobra dízimo de viúva, de pobre, de órfão? É porque eles sabem, mas não querem abrir a mão, porque Maria vai com as outras. Então, examine as escrituras e creia que somente ela é quem nos garante vida eterna.
Então, meus queridos, meus amados, não se deixe enganar. Uma vez eu fiz um convite ao irmão meu e disse: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele disse: quero aceitar Jesus como meu Salvador. O que eu não quero é ser submisso aos mercenários da fé, aos congolosos. Fica na paz, fica na benção e até o próximo vídeo, se assim Deus Pai nos permitir, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, abraço a todos inscritos do canal Josias Dias.